Ó, o Facebook entrou rapidinho. Já estamos online já. No Instagram também. Então, vamos fazer uma oração para nós começar. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer nossa oração à Tua presença mais uma vez, te agradecendo por podermos estar aqui mais uma vez para falar a respeito do Teu santo e maravilhoso nome. Obrigado por tudo que tem feito no nosso viver, dando-nos compreensão cada vez maior da Tua palavra, que nós possamos nos alegrar todos os dias na Tua presença e que nós possamos, Senhor, de verdade, ser como Cristo foi. Que nós possamos, Senhor, verdadeiramente orar como Cristo orou e fazer a Tua vontade. Obrigado por tudo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar então? Vamos chamar o povo. Glória a Deus. Quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua criação. Então minha Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas veja brilhar com livre esplendor, relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o reino tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim. Meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Grandioso és tu. Amém. Graças a Deus por
por essa música, né? Que Deus seja grandioso realmente na vida da gente. Nós vamos seguir, né, o nosso estudo. Nós começamos a semana passada a respeito da orar como Jesus. Então nós estamos conversando a respeito disso, e a semana passada nós lemos o versículo 5, que diz para nós assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu vos afirmo que, em verdade, eles já receberam a sua recompensa. E nós conversamos um pouquinho a respeito disso, que na realidade a nossa forma de agir sempre tem, a nossa intenção sempre tem que ser glorificar a Deus. Nós temos que buscar a glória de Deus. Então, assim como nós falamos anteriormente, né, nos versículos anteriores, ele fala a respeito do jejum, mais adiante, a respeito do jejum, ele fala mais adiante a respeito da esmola. Então, tanto a esmola, foi o que nós falamos a semana passada, né? Tanto a esmola quanto a oração, quanto a esmola, a oração e o jejum tem que ser para a honra e para a glória de Deus, nunca para que nós possamos ser exaltados. Vanglória, a presunção deve ser extirpada completamente do nosso coração, né? Então, e nós falamos um pouco a respeito disso. E a recompensa sempre Deus é tão misericordioso conosco que mesmo quando a gente faz a oração ou faz qualquer coisa com intuito próprio de glória, Ele permite que nós tenhamos glória, mas nós temos a glória aqui. Então, aonde nós temos buscado a glória? Nós temos buscado a glória para agora, ou nós estamos procurando a glória do porvir? Então, esse é o assunto principal desse versículo. E agora nós começamos já a entrar na semana passada no versículo 6, que fala para nós assim, ó: mas vocês, quando orarem, vá para o quarto de vocês, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto, e o seu pai, que o vê em segredo, vai lhe dar a recompensa. Qual é o versículo mesmo? Esse é o 6,6, Mateus 6,6. Nós lemos o Mateus 6,5 a semana passada, e agora nós estamos entrando em Mateus 6,6. Como nós falamos um pouquinho a semana passada, também nós falamos que nós devemos buscar a honra de Deus e não a honra do homem, né? Isso está escrito em João 12,43, que o povo, o mundo hoje, até as próprias igrejas, infelizmente, ela tem buscado mais a honra dos homens do que a glória de Deus. Então nós vemos as pessoas mais preocupadas em fazer, ser reconhecida pelas pessoas, em ter fama, em ter reconhecimento, em ter bênçãos materiais do que as coisas de Deus. E não é isso que a palavra está dizendo para nós. E aqui no versículo 6 ela diz para nós que nós, quando orar, nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta atrás de nós e orar ao nosso Pai, o qual não pode ser visto. E o nosso Pai que não pode ser visto, que Ele faz em segredo, que nós oramos para Ele em segredo, Ele nos dá a recompensa para que todos vejam, né? Quando Ele está dizendo aqui, isso aqui que eu gostaria de frisar bem, quando Ele está falando para nós que nós temos que entrar no nosso quarto, no nosso aposento e fechar a porta e entrar em secreto, Ele não está condenando a oração em público. Como Ele falou no versículo anterior, né? Nós não podemos ser hipócritas como eles, de ir para praças públicas orar ou se levantar na igreja para que as pessoas vejam. Ele está condenando o ato de mostrar-se, ele está condenando o ato de querer a glória para si. Ele não está de forma alguma condenando o ato de que nós possamos orar em praça pública. Nós podemos sair, e eu acho maravilhoso, eu sempre gostei muito. Logo que eu me converti, eu tinha um sonho de assim, um dia você sabe aqueles loucos que andam na praça gritando, falando da palavra de Deus? Eu queria muito ser um daqueles caras assim. Como eu gostaria de ser esses caras corajosos que nem esses caras, que eles vão e entram nas praças e pregam a palavra de Deus para as pessoas, não importa se as pessoas estão ouvindo ou se não estão ouvindo, eles estão pregando a palavra de Deus. E essa semana eu vi um vídeo de um cara que ele andava com um microfone na mão, um negócio nas costas que subia em cima dele um negócio que sai som, uma caixa, não é? Megafone? É tipo um megafone, assim, tipo um megafone,
E aí ele falava e ia na rua pregando, assim, ele andando e pregando na rua o evangelho. E aí veio um cara que se irritou com ele, o cara deu de chicote nele, o cara batia de chicote nele. Não é aqui, o cara falava em espanhol, né? Então provavelmente é numa desses países aqui da América do Sul. E eu sempre achei muito legal aquilo, assim, nossa, como eu queria sair pra rua e pregar o evangelho dessa forma. E Deus me deu a oportunidade, né? A Adriele esteve junto conosco, tu não estava ainda na época, né? Da praça, né? E nós ficamos durante quase 4 anos, quase 5 anos, nós ficamos pregando em praça pública lá. Então eu ia para a praça pública e pregava, só que eu não pregava que nem eles. Nós fazíamos o culto para os moradores de rua. Teve noite de ter 400 moradores de rua, assim, né? Então era uma coisa muito maravilhosa, onde a gente pregava a palavra de Deus. E lá nós pregávamos a plena voz, nós orávamos em voz alta. Mas não era para que nós aparecêssemos, mas era para que o nome de Deus fosse glorificado. Então, quando ele está falando para nós que nós devemos entrar no nosso quarto em secreto, ele não está condenando o ato, até porque se fosse assim, nós não poderíamos ter na igreja reunião de oração, se fosse proibido, né? E todas as igrejas que nós vemos, principalmente a Assembleia de Deus, tem muito isso, de ter a reunião de oração, né? Ou as irmãs, né? O grupo de oração das irmãs, eles se reuniam todas as quarta-feiras lá na Vida Nova, né? Uhum. Todas as quarta-feiras se reuniam para orar. E isso é maravilhoso, que todas as igrejas tivessem esse momento de oração. Então, e isso é muito importante para a igreja, né? Aqui na Igreja Batista de Forquilinha, o Valdir, uma época, assumiu, né, esse lado, e todos os dias, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, ele se encontrava com o pessoal na igreja e ia orar. Isso é muito interessante. Então, Cristo não está condenando em si a reunião de oração. Ele até o contrário, ele aprova esses cultos de orações, ele aprova as reuniões de oração, porque isso é fortificante para a igreja, porque uma igreja sem oração é uma igreja que não vai a lugar nenhum. Nós precisamos, a oração em si, ela é a conversa com Deus, é o momento em que nós conversamos com Deus. A semana passada eu já dei uma pincelada a respeito do que é isso quando a gente entra no nosso quarto. Nós vemos isso em Atos 1,14, que diz para nós que os discípulos e as mulheres se reuniam, todos eles, e perseveravam em oração e súplicas. Todos os dias eles se reuniam e perseveravam em oração e súplicas. Em Atos 3, no versículo 1, diz para nós que Pedro e Paulo subiam ao templo na hora de oração. E lá nós não conhecemos o jeito dos judeus manterem a forma que eles são, mas eles têm o costume de orarem 3 vezes por dia. Então, durante 3 vezes por dia eles oravam, e Pedro e Paulo subiam para o templo para orar naquele momento de oração. Então isso é importante, um momento de oração em conjunto é muito importante. Nós, quanto igreja, é importante que nós nos reunamos e oramos em oração também. E quando nós fizemos o curso de casal, né, nós falamos que também em família é muito importante orar, em casal é muito importante orar os dois juntos, né? Uma porque quando a gente ora junto, não orar sozinho, por exemplo, eu orar sozinho, eu tenho os meus pensamentos e eu oro as coisas que eu penso. Quando a Dilce ora, ela ora os pensamentos dela. Mas quando a gente ora em conjunto, a gente vai orar em causas comuns e não em causas individuais. Numa dessas reuniões de oração de casais que nós estávamos fazendo, tinha um casal que, quando nós falamos a respeito disso, de orar junto, eles comentaram que a primeira noite que eles foram orar junto, a mulher orou assim: Senhor, mais uma vez eu vou pedir para o Senhor, me arranje alguém que venha aqui e compre a minha casa, porque eu não suporto morar aqui. E ele disse que daí, com aquilo, depois ele conversou com ela, ele orava todos os dias agradecendo a Deus pelo lugar que ele tinha para morar. Então o casal estava os dois orando, um em cada direção, um em cada direção. E isso não é legal, entende? Por isso que o orar junto é muito interessante. Em casal, em família e em igreja. Por exemplo, nós vamos nos reunir como igreja e vamos orar. Eu faço parte do grupo de pastores de Santa Catarina e volta e meia eles fazem a reunião de oração assim.
Cada pastor fica orando da 1 às 2, outro das 2 às 3, outro das 3 às 4, e assim a gente fica o dia inteiro orando, né? A gente coloca o nome lá, o horário que vai orar, e a gente coloca uma causa em comum para fazer essa oração. Isso então é muito importante. Então quando ele está falando que nós não devemos orar, não é que ele está falando que nós não devemos orar em público, até o contrário, nós temos que orar. E em Atos 12:5 nós vemos que a igreja se reunia em constante oração por Pedro, né? Pedro estava preso, eles se reuniram em oração para orar por Pedro. Até houve o caso deles serem soltos, né? Por causa da oração abalou as estruturas lá da cadeia. Então a oração é muito importante. A gente botar o pé da letra, o que está dizendo aqui nessa passagem, que diz assim, ó, quando você orar em secreto, o entendimento em si, no literal, não é errado. Não é errado nós entrar no nosso quarto e orar em secreto. Eu acho que isso é muito importante também para a nossa vida individual com Deus. Nós precisamos ter esse momento com Deus em que nós entregamos a nossa vida e começamos a conversar com Deus de uma maneira íntima, só eu e Deus. Mas isso não está nos desautorizando a fazer a oração pública. Isso não está nos tirando, dizendo para nós que nós não podemos fazer esse tipo de oração. O que ele está falando para nós a respeito de nós orar em secreto ou não orar como os hipócritas, ele está dizendo para nós, quando tu for orar, não atraia a admiração das outras pessoas. Não atraia glória para si, mas faça isso para a honra e para a glória de Deus. É isso que ele está falando para nós. Nós precisamos entender que nessa ilustração de Jesus, ele está querendo mostrar para nós que seja orar em secreto ou seja orar em público, não importa, nós temos que nos aproximar para falar com Deus. Seja em secreto ou seja em público, nós temos que estar falando com Deus. E nós não podemos dar lugar para exibicionismo ou presunção. É isso que ele quer falar para nós. Nós não podemos orar para que as pessoas possam olhar para nós e até tem uma pregação do Cláudio Duarte, que o Cláudio Duarte ele diz que as orações não podem ser cheias que a gente vê às vezes as pessoas orarem e a gente pede para alguém, ora, daí o cara ora cheio de formalidade, né? Porque venho por meio destas, aí tu faz uma oração planejada, uma oração, e não é isso que ele quer falar conosco. Quando ele diz para nós que nós devemos entrar no nosso quarto, é que ele está dizendo que ele quer intimidade conosco. Deus quer intimidade conosco. Ele quer que nós deixamos de fora, quando ele diz entra no teu quarto e em secreto tu ora ao teu Deus, que depois ele vai te recompensar de forma que todos vejam, ele está dizendo para ti, deixa de fora as outras pessoas, acaba com tudo que está na tua volta, mesmo que tu esteja orando em praça pública, tu esteja orando dentro de uma igreja, o que tu tem que fazer é naquele momento, tu e Deus, tu está conversando com Deus, tu está te direcionando diretamente a Deus, ou seja, eu não tem ninguém na minha volta, e no momento que eu começo a orar com Deus, não me importa quem esteja ao meu lado, o interessante é o objeto de culto, o interessante é eu estar falando com Deus, é eu estar na presença de Deus, e para eu estar na presença de Deus, eu preciso de uma preparação, é isso que fala. Eu comentei um pouquinho a semana passada a respeito de nós orarmos a oração do monte, que tem muitas igrejas que têm esse costume de subir monte para fazer a oração no monte. Aí tu vai perguntar para mim, é errado orar no monte? Cara, se fosse errado, Jesus não faria. Jesus subiu no monte para orar. E nós vemos lá na última oração dele, quando ele subiu no Getsemane lá, que ele chamou Pedro, Tiago e João e subiram no monte lá, eles orando, e ele disse para eles, vocês fiquem aqui que eu vou orar, eu vou lá orar. E quando a oração no monte, ela diz para nós que nós temos que estar a um tiro de pedra. É isso que a palavra de Deus diz para nós, que nós temos que estar a um tiro de pedra. Ou seja, um tiro de pedra é mais ou menos uns 30 metros. Então eu preciso estar afastado, mesmo que eu vá para um monte ou para qualquer outro lugar, eu preciso me afastar da outra pessoa, para estar a uns 30 metros. Ou seja, tu tem a ideia de tu subir no monte, é uma preparação. Ou seja, eu vou subir no monte.
Para eu sair daqui, eu falei a semana passada a respeito disso, para eu sair daqui, para ir no monte da caixa d'água aqui, eu vou levar uns 20 minutos para chegar daqui ali, eu acho, né? Não, acho que até mais, lá em cima do topo do morro, eu vou levar uns 30 minutos para chegar daqui lá. Então esses 30 minutos eu vou estar me preparando, eu vou estar conversando com Deus, eu já vou estar entrando numa preparação para quando chegar lá em cima do monte eu já estar preparado para conversar com Deus. Eu vou estar glorificando a Deus, eu vou estar lá abandonando a minha família, eu vou sair de dentro da casa da minha família para ir lá ter com Deus. Ou não, vamos fazer uma excursão e vamos subir no monte, vamos fazer uma excursão e vamos para a praia orar. Gente, qual a vantagem que tem isso? Vamos orar dentro da igreja, vai ser todo mundo junto daqui, rindo e brincando, vai chegar lá, vai orar, ora dentro da igreja, não vai mudar nada. Agora, se nós sairmos daqui preparados, orando, já nos preparando, conversando com Deus, tendo a preparação de estar na presença de Deus. Eu falei a semana passada a respeito de um casamento, né? Quando vocês casaram, né? Cara, para vocês casar não teve uma preparação toda, vocês tiveram que tirar a certidão de casamento, vocês tiveram que ir no cartório, vocês tiveram que fazer uma papelada, tiveram que fazer isso, fazer aquilo. Teve uma preparação toda para chegar no dia do casamento e casarem. Não foi simplesmente chegar lá e casar. E quando a gente está falando a respeito disso, quando Ele está falando, te prepara, entra no teu quarto, Ele está dizendo isso, faz uma preparação, te prepara para estar na presença de Deus. Esquece, abandona tudo que está na tua volta. Então, quando tu sair, tu vai chegar para tua esposa, no caso de quarto, né? Vou sair para o meu quarto orar, vou chegar para Dilce e vou dizer: Dilce, agora durante os próximos tempos eu vou conversar com Deus, então não deixa que nada me incomode. O mundo deixa de existir e eu vou estar na presença de Deus por esses momentos. É isso que Ele quer falar quando Ele está dizendo isso. Vai te desligar do mundo. Te desligar do mundo, te desligar das pessoas. E principalmente, eu acho, nós precisamos nos desligar do nosso próprio eu. Esse é o principal. Nós precisamos, por quê? Porque quando a gente vai orar para Deus, nós estamos com a cabeça cheia, tem 1.500 coisas para fazer. Eu tenho que lavar a louça, eu tenho que lavar o carro, eu tenho que capinar o pátio, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que aquele outro. Amanhã eu tenho que trabalhar, eu tenho conta para pagar. E de que forma nós vamos conversar com Deus desse jeito? Pensando em todas as coisas que acontecem na nossa volta? Não é isso que Ele diz para nós. Quando tu for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ou seja, abandona o mundo que tu está, abandona as pessoas que estão na tua volta, abandona o teu próprio eu e em secreto esteja comigo, só eu e tu. Vamos, aquele parte de tempo, vamos estar só eu e tu conversando. É isso que Jesus quer falar aqui quando Ele diz para a gente deixar as coisas, entrar no nosso quarto. Deixa fora tudo que possa te atrapalhar. Deixa fora todas as responsabilidades que tu tenha. Deixa fora todos os teus sentidos. Deixa fora até a tua própria vida. Deixa tudo fora e vem estar com o Pai. Aquele momento, lá sei eu quanto tempo tu vai orar. 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas. Não importa quanto tempo tu vai orar. Mas faz aquilo com toda a vontade. Aquilo entregue a Deus de verdade. E busca a Deus de verdade naquele momento de oração. É isso que Ele está dizendo. Quando tu for orar, entra no teu quarto, ou seja, deixa a tua vida de lado e agora nesse momento, viva a vida de Cristo durante aquele momentinho. Em primeiro lugar, nós temos que entender que quando eu vou visitar alguém, vamos botar uma pessoa amiga minha, eu vou lá na casa da minha mãe, eu vou lá visitar a mãe, eu me preparo, eu falei a semana passada, daí eu me preparo, eu me arrumo, eu tenho que fazer mala, eu tenho que entrar no carro, eu tenho que encher pneu de carro, eu faço uma preparação toda para ir lá visitar a mãe. E aí quando eu chego lá na mãe, eu tenho uma intimidade com a mãe. E quando a gente vai fazer oração, nós deveríamos ter esse mesmo tipo de preparação. Nós não chegamos... por exemplo, eu quando a mãe, eu chego lá, lógico, né? Nós vamos, como é a minha mãe, eu chego lá de qualquer jeito. Agora, se tu parar para pensar, se tu marcar uma reunião com o prefeito, eu vou conversar com o prefeito aqui, né, em Santa Catarina. Eu me encontrei com um cara esses dias e agora me esqueci o nome dele. Me esqueci o nome do prefeito. Aí, me esqueci, não vou lembrar.
Mas a gente vai lá conversar com o prefeito, vai lá conversar com o vereador, nós não vamos de qualquer jeito, né? Tu vai tomar um banho, tu vai botar uma roupa melhor para chegar na presença do cara e tu vai ter uma preparação para conversar com ele. Agora, se nós pararmos para pensar, quando nós vamos nos achegar a Deus, nós vamos conversar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o Absoluto, o Grande, o Eterno, o que emana poder, a força, a majestade, o Deus Todo-Poderoso. Cara, Ele é o cara, entende? Ele simplesmente é. E como é que nós queremos chegar diante desse grande eu sou de qualquer forma? Como é que nós podemos chegar na presença de Deus de uma forma relapsa? Não tem como. Nós temos que ter uma preparação, nós temos que pensar. Hoje nós não conseguimos entender isso, mas antigamente, lá quando antes de ter o templo, eles tinham o tabernáculo, né? Que o tabernáculo se movimentava, e depois do tabernáculo eles criaram o templo. E para te chegar em Deus, que estava lá no Santo do Santíssimo, tu tinha que passar por 10 lugares, tu tinha que passar pelo átrio, tu tinha que passar por isso, por aquilo, passar pelo santo do santo, até chegar ao Santo do Santíssimo. Tinha uma preparação toda, e não era todo mundo que chegava do Santo do Santíssimo, era só o sacerdote. Nós tínhamos que pagar pagar os pecados, a propiciação dos pecados, né? Aí conforme a pessoa ganhava, o cara que ganhava pouco dava uma pomba rola, o cara que ganhava um pouquinho mais dava uma ovelha, o cara que era mais rico ele dava um boi. Então, conforme a renda de cada pessoa, ela fazia uma expiação pelos pecados. E hoje em dia a coisa está tão banalizada, isso até dentro de igrejas nós vemos tão banalizada, que as pessoas não se preparam para falar com Deus. Elas simplesmente estão contando piada aqui e daqui a pouco elas estão orando. Entende? Não existe uma preparação, não existe nada que me diferencie a minha. Eu falei um tempo atrás a respeito da reverência que nós encontramos na Igreja Católica, a qual na Igreja Protestante nós não vemos. Nós vemos, infelizmente, nós vemos as pessoas tratando Deus como um irmão, tratando Deus como uma pessoa que está junto conosco, é um ser igual a nós, e não é. Deus não é. Deus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Nós temos que ter uma preparação. Nele não existe treva nenhuma, Ele é o poder absoluto, Ele é santo totalmente, Ele é fora da percepção. Nós não é inexplicável a gente poder dizer quem é Deus. E a gente vê que nós tratamos isso de uma forma tão relapsa, porque se nós reconhecêssemos verdadeiramente Deus na sua magnitude, é aquilo que Moisés fala quando ele diz assim: Senhor, eu quero te ver face a face. Ele diz assim: cara, tu não consegue me ver face a face porque eu sou luz. Então a única coisa que eu posso fazer é assim, te enfia no meio daquela pedra ali, que eu vou passar a glória por ti, e tu vai ver, e tu vai sentir um pouco da minha glória. Deus é indescritível. Nós não temos como descrever o que é Deus, e nós chegamos de qualquer jeito. Nós falamos com Deus como se nós estivéssemos falando com uma criança, como se nós estivéssemos falando com uma pessoa qualquer, e não é isso. Nós não conseguimos compreender, parece que se tornou uma coisa tão fácil, que nós abandonamos a magnitude de Deus. As pessoas não se quando nós chegássemos na presença de Deus, nós tínhamos que chegar completamente desprovido de nós mesmos, com o rosto em terra, clamando para Deus por misericórdia, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. A palavra de Deus diz para nós que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou nós pensamos. Ele é algo magnânimo, algo inefável, não existe essa palavra, mas é indizível, né? Cara, não tem como nós dizer o que Deus é, e nós estamos chegando de qualquer forma na presença de Deus.
Sabe, isso é triste de nós vermos a situação, pessoas conversando a respeito de Deus, parecendo que Deus é o gênio da lâmpada, que Ele está pronto para fazer os nossos desejos, para satisfazer as nossas vontades. Ele está ali simplesmente para cumprir os nossos desejos. Eu vi um pastor falando uma vez que quando a gente dá o dízimo para Deus, ele está na obrigação de nos dar de volta. Gente, pelo amor de Deus, Deus não tem obrigação nenhuma. Deus Deus é Deus, entende? E aí nós começamos a colocar Deus num parâmetro humano, que Deus tem obrigação, Deus tem isso, Deus não tem que nada. A obrigação é nossa, de servir a Deus, né? De agradecer a Ele por tudo que Ele nos deu, né? E aí nós colocamos Deus dentro do nosso pensamento humano, dentro da caixinha, aonde cabe. E Deus, como eu falei, não existe forma de nós explicar Deus, não tem como nós explicarmos o que Deus é. E nós estamos chegando na presença de Deus como se nós estivéssemos chegando na presença. Eu falei a semana passada, é triste falar isso, é a mesma coisa que nós estamos conversando com um gari. Mesma coisa que nós, não que o gari não tenha valor, mas é que nós humanos não damos. Não tem nenhuma formalidade. Não tem formalidade nenhuma. Chegamos na presença de Deus como se estivesse conversando com um morador de rua, como uma criança. Como se nós fôssemos superiores a Deus. Que Deus tem a obrigação de me servir. Deus tem, porque eu sou bom. Cara, eu falei isso a semana retrasada no Salmo 119. Deus não tem obrigação nenhuma para conosco. Ele teve a misericórdia e nos deu salvação, porque por causa que Ele nos escolheu. Nós não teríamos condição de nada, e nós nos achamos, nós somos arrogantes, nós somos petulantes, presunçosos. É isso que nós somos, sabe? Achamos que nós somos a última bolacha do saco. Gente, eu quero dizer para vocês que nós estamos mais para rato do que para bolacha dentro do saco, porque quando a gente pega um saco de bolacha, não necessariamente tem só bolacha dentro, né? Pode ter barata, pode ter saco, e aí pode ter rato, né? Pode ter. E aí as pessoas acham que são a última bolacha do pacote. Não, é eu que. Porque se não fosse. Cara, eu entristeci uma vez de eu ouvir uma pessoa que falou numa igreja que disse assim: eu por intermédio da minha pregação, eu converti mais de 20 mil pessoas. Triste. Sabe o que a palavra de Deus diz para nós? Tu não sabe que tu é pobre, cego e nu. Nós não somos nada. Isso que fala em Apocalipse. Nós não somos nada. E a pessoa se acha importante, porque quantas almas tinha se perdido se eu não tivesse levado o evangelho? Cara, tu não é nada. A Bíblia fala, né, que eu poderia dizer, quando a gente volta na presença de Deus, o cara vai falar assim: em teu nome fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tá, mas você não vai pro reino dos céus. Porque quando nós os calamos, até as pedras então... É isso que a palavra diz, é exatamente isso. A Adriele falou assim: cara, se nós chegar no lugar, aí tu vai chegar lá, tu vai dizer para Deus: eu curei em teu nome, né? Em Mateus fala para nós: curei em teu nome fiz sinais e maravilhas. Cara, eu não te conheço. E aí o que ele falou, aí Paulo, né? Paulo disse assim: cara, eu conheço o Deus de Paulo, teu Deus eu não sei quem é. Entende? Muitas vezes é isso que estão fazendo. Aí a gente vê o amor de Paulo pela palavra de Deus, que eu já falei a respeito do capítulo 26 de Atos, quando ele chega na presença de Agripa e começa a falar diante da presença de Agripa e de todo aquele povo que estava lá para condenar ele fala de Deus. Ou quando a gente fala a respeito do Salmo 119, lá no versículo 45, 46, que Davi diz para nós que mesmo eu estando na presença de Deus, o assunto é tu. Eu não quero falar de assunto de Estado, e aí, de assunto de Estado, né, de defender, por causa que nós temos que defender isso, não, eu tenho que defender a palavra de Deus onde eu estiver. E aí nós vemos pessoas vivendo a vida do jeito que quer, e colocam Deus como Deus é meu empregado, Deus tem a responsabilidade de me dar a bênção, Deus tem que fazer isso, eu vou todo domingo no culto, eu dou o meu dízimo, então Deus tem que fazer as coisas por mim. Gente, pelo amor de Deus, no momento que nós entendermos que Deus é Deus, aí nós vamos mudar o nosso pensamento. Teve um filme que eu vi, até mostrei pro Gabriel pra cá, eu achei interessante por causa
do enredo que é colocado os acontecimentos e aí o cara ele tem um encontro com Deus. Deus marca um encontro com ele para falar com ele. Só que assim, eu era um cara que a gente pode olhar assim e dizer que pô, o cara é bom, né? Porque ele tava perdoando a mulher dele por uma traição. Ele tinha ido fazer uma matéria na guerra e estava ajudando um amigo dele que estava traumatizado da guerra, falando da palavra de Deus para ele e tudo. Aí quando Deus está na presença dele, ele fala assim, ele começa a perguntar, por que tu veio aqui? Por que eu? Daí tem uma hora que ele pergunta assim, eu mereço? Daí Deus fala para ele, não merece. Ele chega, ele tem todo isso para chegar nessa parte e dizer isso. E é uma parte que às vezes as pessoas podem olhar e passar despercebido, mas é isso que é o mais interessante da graça, né? A gente pode não merecer Deus fazer coisas na nossa vida, Deus se manifestar na nossa vida. A gente nunca vai merecer, a gente nunca pode merecer. Por mais que a gente esteja agindo correto, né? Deus sabe o quanto a gente não poderia ser digno. Ele faz aquilo porque Ele tem o amor, é dele que vem o amor por nós. Paulo diz para nós, né, que assim, a melhor forma de mim, eu achei, tem uma música do Tiago York, até que uma vez eu preguei lá na praça, que diz assim, é a melhor versão de mim mesmo, né, que ele fala que é 1000 versões de mim mesmo, a música fala, 1000 versões de mim mesmo. Dessas 1000 versões de mim mesmo, se eu pegar a melhor, Paulo diz isso, né, se eu pegar a melhor versão de mim mesmo, é um trapo de imundície, entende? A melhor forma que eu seja, o melhor Cláudio que existe, tu tirar tudo de ruim que existe em mim, a melhor versão de mim é um trapo de imundície. Não presta para nada, não presta para nada. E Deus, na imensa misericórdia, amou o mundo. Sabe, o Salmo 136, eu sou maravilhado, né? E agora nós vamos entrar no próximo versículo que fala a respeito de repetição, né? Que nós não devemos seguir vãs repetições. E aí eu vou explicar o que é essas vãs repetições. Que as pessoas dizem assim, a gente não pode repetir. Então o Salmo 136 está errado, porque se tu pegar o Salmo 136, ele diz... Tal coisa, e as suas misericórdias duram para sempre. Tal coisa, as suas misericórdias duram para sempre. Tal coisa, as suas misericórdias duram para sempre. Tal coisa, as suas misericórdias duram para sempre. Ela tem 40 versículos, desses 40 versículos, todos os versículos terminam com as suas misericórdias duram para sempre. E se eu passar a vida inteira falando que Deus é maravilhoso, o Senhor tu é maravilhoso, o Senhor tu é maravilhoso, se isso não é uma vã repetição, se depende da forma que eu estou falando, é isso que nós vamos entender daqui a pouco quando eu entrar a respeito desse assunto, né? Que nós vamos falar a respeito de vã repetição. Mas o que eu quero que vocês entendam é que aqui no versículo 5, Deus não está condenando um local ou absolvendo um local ao qual nós temos que orar. De agora em diante tu não pode mais orar em praça pública, tu não pode mais orar em pé na igreja, mas tu tem que orar dentro do teu quarto em secreto. Não é isso que ele está falando. Ele está falando para nós que aonde nós estivermos, nós temos que estar glorificando a Deus, seja no nosso quarto, seja na igreja, seja na praça, ou seja onde for, que nós estejamos glorificando a Deus, quer fazendo jejum, quer fazendo oração, quer fazendo esmola. É isso que fala, essas três coisas que ele fala nesse capítulo 6, né? Jejum, oração e esmola. Naquela parte que tu falou do pastor lá que converteu milhões lá, a Rosa Andrade disse, boa noite, se o Espírito Santo de Deus não convencer, o homem pregador nenhum faz. Exatamente, cara, a palavra de Deus diz para nós que os anjos clamaram para Deus e pediram para Deus que Deus desse a oportunidade deles de levar o evangelho. Deixa que nós pregamos o evangelho para as pessoas no mundo. E ele disse, não, isso é para os homens, é os homens que vão fazer. Por isso que ele diz para nós em Mateus, lá no capítulo 28, versículo 19, se eu não me engano, que diz para nós que a grande comissão, né? A grande comissão que todo o batista conhece, né? A grande comissão. Fala para o pentecostal, acho que o pentecostal não conhece esse negócio da grande comissão. Conhece o versículo, né? O versículo diz, ide por todo mundo, levai o evangelho a toda criatura, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então isso é a grande comissão, que nós temos que ir por todo mundo, levar o evangelho a toda criatura, ensinando-os e batizando-os.
Ele não diz para nós que nós temos que sair pelo mundo e entregar panfletinho. Ele diz para nós: ide por todo mundo e levai o evangelho a toda criatura, ensinando-os. Não adianta nada eu te entregar um papelzinho. Não é isso que a palavra de Deus para nós. Ensinando-os. A palavra de Deus diz para nós que nós temos que levar o evangelho para as pessoas e conversar com as pessoas, ensinar as pessoas, discipular as pessoas. Nós temos que fazer discípulos, não nosso. Vamos lá, mais uma vez vamos cair para o lado da glória. Eu tenho que criar discípulos para Cristo. Eu tenho que mostrar para as pessoas quem Cristo é. Eu tenho que mostrar a forma que Cristo age. E eles, olha, é assim, é o que Paulo diz: sede meus imitadores, como eu imito Cristo. É isso que a única coisa que vocês podem olhar para mim é a forma qual eu sirvo a Cristo. Será que tu tem condição de dizer isso? Ainda sobre esse pregador aí, que se não fosse por ele, eu queria relembrar, acho que tu falou na terça-feira, né, que tu mostrou o contraste entre Jeremias e Jonas. E aí eu acho impossível que alguém que tenha uma fala dessa seja alguém que tenha conhecimento da Bíblia. A gente percebe, tem exemplos claros na Bíblia, assim, que Deus ele envia a gente, se alguém converteu foi porque ele tinha mandado essa pessoa se converter, né? E às vezes ele nos manda para falar para pessoas e essas pessoas não vão se converter, mas talvez a gente vá crescer nele através disso, né? Deus vai usar, né? Isso é interessante, eu tinha me esquecido isso, mas na terça-feira eu falei a respeito de Jeremias e Jonas. Cara, isso é um exemplo do que como é que é o nome dela? Desculpa, Rosa, né? A Rosa falou ali. Nós vemos, cara, isso salta aos olhos da gente, né? Quando a gente vê a vida de Jeremias. Ele disse: Jeremias, Deus para Jeremias diz assim: Jeremias, tu vai ser meu profeta, tu vai pregar a minha palavra, tu vai passar a vida inteira pregando e ninguém vai te ouvir. Simples. É isso. Tu vai passar... Gente, me arrepia isso aqui só de pensar. O cara passou a vida inteira pregando, e ninguém deu ouvido à pregação dele. Ninguém deu ouvido à pregação dele, porque Deus assim o quis. E aí tu olha a vida de Jonas. Jonas, ele vai lá e diz: Jonas, eu quero que tu vá a Nínive e prega. Jonas, eu não. Sabe aquela criança mimada? Eu não vou. Eles são ruins, eu não vou pregar para eles, eles não merecem. Hoje nós estávamos falando agora de tarde a respeito de merecer. Foi contigo que eu estava falando, né? A respeito de merecer ou não merecer, né? Sim. Quando a gente começa a julgar as pessoas... foi com meu irmão. Falei com o Coca, não sei se ele disse que ia entrar. Que eu estava falando com o Coca, né? Tem um rapaz lá na cidade de onde eu era, que ele é drogado. E ele tá há muitos anos com droga, né? E ele já entrou em umas 10 casas de recuperação, 15 casas de recuperação, assim, entra, foge, escapa, vai, volta, entra, volta para as drogas, e vai, volta, e cai para as drogas agora de novo. Aí agora ele quer mudar de vida, de novo, né? Mais uma vez, tá na 28ª vez lá que ele quer mudar de vida. E aí tem pessoas que estão dizendo para ele: cara, não adianta dar ajuda para ele. Como assim não adianta dar ajuda para ele? Nós temos que dar ajuda para a pessoa. E se essa é a vez que ele realmente quando Deus está tocando na vida dele, entende? Nós temos que ter o cristão tem que ter esse pensamento: cara, tu está disposto a mudar? Tô disposto a mudar, então vamos lá que eu vou te ajudar. Entende? É isso que quando eu prego para as pessoas, eu digo para as pessoas o seguinte: nós temos que falar do amor de Deus para as pessoas. Se elas vão se converter ou se elas não vão converter, não interessa. Não me interessa. Eu preciso pregar do amor de Deus para ela. Mas a palavra de Deus diz para nós, um pouquinho mais adiante aqui, no próprio Sermão do Monte, que nós não devemos jogar pérola para porco. Que nós não devemos pregar o evangelho para quem não quer ouvir o evangelho. Mas tu tem certeza que essa pessoa não quer ouvir o evangelho nesse momento? Ela não queria ouvir o evangelho lá, um tempo atrás. Nós temos que levar o evangelho sempre. É lógico, cara, não perde o teu tempo. É isso que eu digo. Tu tá vendo que a pessoa não quer ouvir de Deus? Não perde o teu tempo pregando de Deus para essa pessoa. Prega para outras pessoas que querem ouvir, mas de vez em quando tu vai lá e leva uma mensagem para ela, porque pode ser que um dia Deus tenha tocado nela e ela queira ouvir a palavra de Deus. Nós temos que levar a palavra de Deus para toda criatura em todos os momentos. E agora, a conversão, isso depende de Deus. A minha função é levar o evangelho a toda criatura. A função de transformar vidas, isso é do Espírito Santo. Isso e não é nem do Espírito Santo. É porque quando Deus se revela para a pessoa e coloca o Espírito Santo para que ela consiga ouvir a palavra de Deus.
Então não adianta nada nós levar a palavra de Deus para quem não quer ouvir. Então aprenda uma coisa, quando tu quer dizer que eu não devo jogar pérolas para os porcos, é a pessoa que não quer ouvir. Tu chegar na casa da pessoa, tu falar da palavra de Deus e ele te botar para a rua. Esse não adianta tu pregar o evangelho. Ah, mas ele é meu irmão, é o meu pai, é o meu filho que eu estou falando o evangelho, eu estou falando que não quer ouvir. Filho, isso, pega lá, entra lá no YouTube ali e vê lá a respeito disso, né? A respeito da pérola para os porcos lá, é Mateus, não me lembro qual é que é no Sermão do Monte, que fala a respeito de jogar pérolas para o porco, tu vai entender o que é quando ele quer falar a respeito disso. Então assim, o que ele está falando para nós aqui nesse versículo é isso. Não importa o local, gente, ao qual nós temos nós estamos orando, seja em praça pública, seja em secreto, seja dentro de um ônibus, aonde nós estivermos, se for para a honra e para a glória de Deus, graças a Deus por isso, é isso que nós temos que fazer. O que nós não podemos é julgar as pessoas pelo que nós achamos que é. Entende? Isso que eu falei a respeito do rapaz. É dizer assim, não adianta eu falar do evangelho dele, do evangelho para ele, porque ele já está perdido. Cara, quem tu é? A palavra de Deus diz para nós lá em Tiago, diz assim, ó, por acaso tu é legislador agora? Tu deixou de ser observador da lei para virar legislador? É isso? Então tu está julgando as pessoas por causa que ela não tem, essa aí não merece. Quem é tu? Tu por acaso é merecedor, como ele falou ali, como o Vinícius falou? Por acaso tu é merecedor? Me diz o que tu tem de bom. É o que eu falei agora, esses dias atrás, que eu fiz a perguntinha. Por acaso tu já mentiu alguma vez? Então tu não tem direito de ir para o inferno, porque se a gente tiver um pecado... Desculpa, direito de ir para o céu. Direito do inferno nós temos. Bastante. Por isso que eu não gosto daquela música Restitui. Restitui, devolve de volta o que é meu. Eu não quero o que é meu. Meu é o inferno, eu não quero. Eu quero o que é de Cristo, que é a salvação. É isso, ele morreu na cruz do Calvário e me deu salvação totalmente gratuita. Então, meu querido amado irmão, quando tu entrar, quando tu for orar, te despoja de todos os teus pensamentos, te despoja de todo o teu querer, te despoja de tudo que tu é, te despoja das tuas amizades, te livra de tudo que existe nesse mundo e esteja na presença de Deus durante aqueles momentos. Entende? É isso que fala a palavra de Deus para nós quando Ele está dizendo para nós, ora em secreto. Quando tu for orar para Deus, deixa tudo de lado. Deixa tudo de lado e vive aquele momento. Vive aquele momento como se fosse o último momento, né? Cara, eu quero estar na presença de Deus. Eu quero aproveitar isso, sabe? Quando é uma coisa... quando tu pega uma pessoa que nunca foi na praia, né? Nós tivemos, a Dilce e eu tivemos muita oportunidade de levar os nossos sobrinhos a lugares, né? Tipo praia, uma pessoa nunca tinha ido na praia e foi. Zoológico, né? Eu uma vez eu levei uma vizinha nossa, como é que é o nome? Até amiga não. É amiga no Facebook da Dilce, né? A Bibiana, isso é. A Bibiana, nós morávamos em Gravataí e ela nunca tinha ido na praia. E um dia nós fomos na praia e disse, vamos lá. E eu levei ela para ver. Imagina, cara, uma pessoa que nunca tinha visto a praia assim, sabe? Ela se maravilhar. Ou tu pegar... Eu levei o Joaquim um tempo atrás no Beto Carreiro, né? E, cara, ele chegar lá... Cara, aquilo é fascinante, aquilo é uma maravilha. Ou, por exemplo, nós, né? Eu tenho muito desejo de conhecer Israel. Eu sei que lá não é um lugar... É um lugar normal, é um lugar desértico, é um lugar feio. Mas é a vontade que eu tenho, né? Então, e tem pessoas que desejam conhecer. Cara, eu queria muito conhecer tal lugar. E quando a gente quer muito uma coisa, quando a gente vai fazer essa coisa, cara, aquilo é prazeroso, aquilo é delicioso, né? É gostoso de ver. Ou lá se cara, eu quero muito, tô a fim de comer um Burger King, lá fazer propaganda. Burger King me dá um hambúrguer. Aceita aí, vamos lá. Quando a gente está muito com vontade de fazer uma coisa, quando a gente faz aquilo, sabe quando tu está com sede, aí tu pega um copo d'água e bebe aquilo é prazeroso, né?
ou quando tu está com fome, tu come alguma coisa, tu está com desejo de comer alguma coisa, isso é prazeroso. Então, quando a gente for orar, tem que ser dessa forma, nós temos que estar com desejo. Cara, eu quero estar na presença de Deus, eu quero me afastar do mundo agora e quero estar lá do ladinho dele, conversando com ele, batendo um papo, na intimidade junto com meu paizinho querido, sabe? É isso que ele quer falar. Quando tu quiser orar, não seja como os hipócritas que vão para as sinagogas, vão para as esquinas, mas entra no teu quarto em secreto, tu e Deus, só tu e ele, aproveita esse momento, esteja na presença dele com prazer, com vontade, com ânsia de ter desejo. Sabe quando por isso que eu vejo os apaixonados, tu já viu quando os apaixonados eles suspiram, né? Quando está do lado, né? Que é aquele negócio prazeroso. E era isso que nós deveríamos sentir na presença de Deus quando nós estamos orando, sabe? E ao contrário disso, nós saímos e quando ajoelha ainda, né? Que tem uns que vão lá, ajoelha, Senhor abençoe, levanta e vai embora. Ajoelha só é o que nós vamos entender, que no fim nós não vamos conseguir falar hoje, mas a semana que vem a respeito é uma reza, é uma ladainha. Isso que nós vamos entender a semana que vem, nós vamos falar quando entrar no próximo versículo que diz, não usei de vã repetição. O problema é esse, uma ladainha. Aí nós chegamos lá e temos aquele Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Quer dizer, tu fez uma ladainha, tu leu um discurso. Isso não é a oração. A oração é quando a gente vê. Eu digo para eu achei muito bonito esses dias ver uma foto no Facebook do cara que disse assim, agora eu vou orar. Gente, isso arrepia só de lembrar da imagem. Agora eu vou orar. E ele escreveu, né, em cima, agora eu vou orar. E tinha 3 gotas de lágrima na página. Sabe, isso é uma oração sincera. É tu orar, é tu ver aquilo que Pedro orou quando ele disse que chorou amargamente, quando ele sentiu. Isso é oração. Oração é quando nós derramamos o nosso coração para Deus. Nós nos entregamos na presença de Deus e de verdade, em primeiro lugar, nós reconhecemos quem é Deus, né? Mas isso é no outro versículo também que eu quero falar, que quando nós vamos orar a Deus, em primeiro lugar, nós precisamos saber a quem nós estamos nos direcionando, né? Porque, sinceramente, eu quero dizer para vocês, aquela pessoa que entra dentro do quarto, ajoelha lá e faz uma oração de 2 minutos, uma oração não, faz uma ladainha de 2 minutos lá, ela não conhece Deus, ela não conhece Deus. Ela conhece de ouvir falar, ela não conhece Deus verdadeiramente. Entende qual é que é a diferença disso? A Josi falou alguma coisa aí. Tinha mais alguém que falou alguma coisa também? A Josi tinha falado lá, quando estava falando do versículo lá, ela disse, nesse caso, a repetição não é vã. Assim, do Salmo 136. E a Marta falou, o coração do homem tem que estar aberto para receber o Evangelho. Agora a Josi falou, não agimos assim com as pessoas que nós escolhemos para estarem ao nosso lado. Pessoas que vêm e dizem amar, pessoas que muitas vezes se anulam por nós. Como conseguiremos fazer por Deus que não vemos? Às vezes as pessoas, a gente não consegue fazer pelas pessoas, a gente não consegue fazer as coisas pelas pessoas as quais, é um dos versículos que diz, né? Se nós não conseguimos amar de verdade as pessoas que estão na nossa volta, as pessoas a qual nós estamos vendo, se nós não conseguimos honrar as pessoas a qual nós vemos, como é que nós vamos honrar a Deus? Nós não conseguimos, é o que eu falei, às vezes a gente vê as pessoas não têm respeito pelas autoridades, já viu isso? Pessoas que não têm. Eu criei os meus filhos dizendo assim, gente, vocês têm que respeitar o policial, vocês têm que respeitar os oficiais, vocês têm que respeitar os políticos, nós temos que respeitar as pessoas. Se nós não conseguimos respeitar a autoridade, como é que nós vamos respeitar Deus? Como é que nós vamos reconhecer Deus se nós não conseguimos reconhecer nem as pessoas que estão do nosso lado, aquelas as quais nós estamos enxergando? As pessoas não respeitam os pais. Entende? Como é o primeiro mandamento com promessa que diz a palavra de Deus: honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem sobre a terra. Nem isso a gente consegue fazer
Como é que nós vamos honrar a Deus? Como é que a gente pode dizer que ama a Deus de todo o coração, toda a força, todo o entendimento, se nem o pai da gente, que a gente está vendo, a gente consegue honrar, vai honrar Deus de que jeito, gente? Mas não sabe o que é Começava na honra. escola, colega desonrando colega, brincadeira de desonrar colega, aí quando é amigo, desonra amigo, dá apelido, até na amizade, amigo desonra amigo, um brinca de fazer chacota com o outro, ou dá apelido que diminui a pessoa, isso já com amigo, né? O mundo é assim, o mundo ele não quer cultuar a honra, as pessoas honrar umas às outras, mas cultuar a desonra. E como é que nós vamos honrar Deus se nós não conseguimos honrar? Tratar as pessoas como qualquer um. O que a Josi falou ali, como é que nós vamos conseguir honrar a Deus se nós não conseguimos honrar as pessoas que estão na nossa volta? A Graça, eu acho que tinha comentado. A Graça, eu merecia ser alcançado pela graça e fui. Desculpa, eu não merecia ser alcançado pela graça e fui. Como julgar quem não merece ser alcançado ou não? Exatamente isso, Graça. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Eu não sou merecedor. A palavra de Deus para nós em Romanos 9, né? Não depende de quem quer e nem de quem corre, mas é de Deus que se compadece. Um dia Deus se compadeceu de mim e me deu a oportunidade de reconhecê-lo como Deus na minha vida. É isso? Então, como é que eu posso dizer para alguém? E eu usei hoje, falando com uma das pessoas que eu admiro muito, e é o Cleito Pezzini, né? E o Cleito Pezzini é um ex-drogado, é um cara que passou por uma situação dessa. Ele é um cara que ele passou, se tu perguntar, em qualquer casa de centro de recuperação de Santa Catarina aqui, que tu perguntar pelo Cleito Pezzini, todo mundo conhece. Ele foi internado em tudo que é centro de recuperação e fugia e continuava se drogando. E hoje é um homem que está na presença de Deus e tem buscado a Deus. Foi no momento que Deus quis, entende? É isso. Então eu jamais posso dizer que alguém é imerecedor da graça divina. Isso só quem pode dizer é Deus. Então, assim, não vamos julgar aos outros. Quando a palavra de Deus para nós em Mateus 7, no versículo 1, que diz assim, não julgueis para não ser julgado, é isso que ela está dizendo para nós. Nós não temos condição de julgar ninguém, é Deus que julga, mas nós temos condição de reparar os problemas e as dificuldades. E aí quando ele fala para nós lá, você quando for... Isso eu acho muito interessante, que às vezes as pessoas dizem assim, quem é tu para me julgar? A palavra de Deus diz para nós que antes tu tira o argueiro do teu olho. Sim, ela diz para mim que eu tenho que tirar o argueiro do meu olho. Mas para que eu tenho que tirar o argueiro do meu olho? Para tirar o cisco do olho dela. Então, mas primeiro eu tenho que me tratar e depois tratar a outra pessoa. Ela não está dizendo para eu não tratar a outra pessoa. Eu preciso tratar a outra pessoa. Só que antes disso, eu preciso me tratar. Eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso ter intimidade com Deus. Eu preciso de muito tempo dentro do meu quarto, em secreto com Deus. É isso que a palavra de Deus diz para nós. A intimidade com Deus dá sentido até para a pregação do Evangelho. Sim. Até como fala o caso ali do panfleto, né? Não é sempre que não quer dizer também que é proibido. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que não é proibido dar panfleto, tá? Mas não é isso. Mas aí tudo tem que ter um contexto, tem que ter um contexto pelo qual Deus te chamou para agir. Teve um pregador que ele era um filósofo, eu esqueci o nome agora, mas ele teve a ideia de que a igreja estava tendo um entendimento errado do que era o Evangelho. Aí ele começou a publicar livros, publicou vários. Aí no final da vida dele, já ninguém queria mais publicar os livros dele. Achavam aquela ideia dele nociva. Aí ele fazia panfleto para ensinar as pessoas o que ele tinha para ensinar. Ele começou a panfletar pelas ruas. Kierkegaard, lembrei, é um alemão. E é isso, sabe? Até hoje aqueles panfletos que ele escreveu são lidos, divulgados, difundidos, e as pessoas tem um entendimento daquilo que ele estava querendo ensinar, sabe? O que nós temos que entender, como a gente está falando, é que tudo é como Deus quer, a hora que Ele quer, quando Ele quer e se Ele quer. Isso que é o mais importante, né? Já te passo. E é interessante a gente entregar panfleto, gente, eu não estou dizendo que não é para entregar panfleto. O problema é quando a gente bota, colocar que entregar panfleto é evangelismo. Isso não é evangelismo, isso é panfletagem. Evangelismo é nós falar do Evangelho pessoalmente para as pessoas, ir por todo mundo, levar o Evangelho, ou seja, leva o panfleto, e aí quando a pessoa se converter, ensinando-os, aí tu vai ter uma vida junto com ele, tu vai, como nós estávamos falando no fim, eu parei, discipulando-os, ensinando eles a andar conforme Cristo andou.
E aí sim vai ser uma coisa diferente. Quando fala do negócio do cisco no olho, um tolo não consegue ensinar um outro tolo a ser sábio. Isso. E ser o tolo primeiro se tornar sábio para poder ensinar o outro. Isso, precisa ser. É isso, eu acho interessante essa palavra. E a palavra do cego também, né? É um cego guiando outro cego, a palavra de Deus diz para nós, né? Ou tolo ensinando o outro tolo, sabe? E o pior de tudo, sabe o que me entristece? Esses dias eu falei, não é nem o cego ensinando o cego, hoje nós temos o oculista cego, sabe? O pastor é cego, quer dizer, o oculista, o cara que era para estar tratando a cegueira, ele é cego, então é difícil. Então nós precisamos, em primeiro lugar, infelizmente, nós precisamos evangelizar os pastores dessa nação. Nós precisamos evangelizar os líderes dessa nação, porque eles estão completamente perdidos, sabe? E esse é o pior, sabe? Porque é fácil de tu evangelizar para quem não conhece a palavra de Deus. Agora as pessoas que conhecem a palavra de Deus, elas se tornam arrogantes, presunçosas. Esses caras que ele está falando aqui, ó, os caras que estão em praça pública pregando, os caras que estão de em pé na igreja falando. E não a sabedoria como o mundo dá, mas a sabedoria que veio do céu. Exato. É isso que eu A minha sabedoria não é por acaso maior, mais alta do que a de vocês. Vamos ver o que a Grazi falou de novo. Nós assemelhamos àquele que usurpou a ser igual a Deus. Não, nós assemelhamos àquele que usurpou ser igual a Deus. Nos enchemos de orgulho por sermos filhos de Deus, mas às vezes não agimos como tal. Exatamente, a palavra de Deus para nós que a todos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, todos aqueles que crerem no seu nome. Mas infelizmente as pessoas que estão dizendo que creem no nome de Deus e que são filhos de Deus, não têm sido filhos de Deus, porque se elas fossem filhos de Deus, elas teriam Deus como Deus, e não Deus como um servo, ou Deus como um servidor. Infelizmente é isso que eu vejo. Nós entramos nas igrejas e as pessoas pregando assim que Deus vai mudar a tua vida, Deus vai te abençoar, Deus vai isso, Deus vai aquilo, Deus vai fazer isso na tua vida, Deus vai fazer aquilo na tua vida. Ao invés deles dizer, arrepende-te, louco, essa noite vão pedir tua alma, de quem será? É isso que é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz para nós, levar o evangelho a toda criatura, ensinando-os e batizando, ensinando eles a mudar de vida. A Marta falou que é porque o ego fala mais alto. E a Rosa Andrade falou, a mente cauterizada pela ambição. É o que importa, é templos cheios e não fazer discípulos. Exatamente, Marta. Esses dias eu disse assim, sabe qual é que é o meu sonho? O meu sonho é ter uma igreja cheia de discípulos, não cheia de membros. Foi a Rosa que falou. Né? Então eu acho que a Josi também falou tanto conhecimento quanto ação, tanto em conhecimento quanto em ação, porque tem quem conheça, mas tem quem não aplica. Exato, tem quem conheça, mas não aplica. Eu estou lendo de longe, gente, está complicado. Podem não aceitar, mas precisam se diminuir e deixar Deus transformar. É isso que eu digo pra gente, né? Que Deus não reforma a vida da gente. Hoje eu estou vendo gente reformada, né? Gente que era ruim e se reformou e agora estão pessoas boas. Não é isso que Deus faz. Deus não reforma, Deus transforma. É isso. Então, enquanto nós somos nós, enquanto nós é aquilo que eu falei no início, né? É a melhor versão de mim mesmo, mesmo que eu tenha 1000 versões de mim, a melhor versão de mim mesmo, essa é um trapo de imundície perante Deus. Por melhor que eu seja o cara que ajude todo mundo, eu faço as coisas toda completa, eu pegue a palavra de Deus e cumpre todos os 632 mandamentos, 613, eu nunca lembro se é 632 ou 613, mas eu acho que é 613, a Grazi, me ajuda aí Grazi, é 613, né? Mesmo que eu cumpra os 613 mandamentos, mesmo que eu faça tudo que está escrito na palavra de Deus, eu não vou ser salvo, porque não depende de mim, não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Então, se um dia Deus se compadecer de nós, nós seremos salvos. Nós somos totalmente dependentes dele, mas nós temos que entregar a nossa vida para Deus. E quando nós orarmos, quando nós jejuarmos ou quando nós fazermos esmola, nós temos que estar em secreto, ou seja, em intimidade com esse Deus Todo-Poderoso. É isso que essa palavra quer dizer. Não consegui chegar no 7, gente. Tá difícil, eu falei ontem, semana passada eu falei de um versículo, hoje eu falei de um versículo de novo.
Mas vamos lá, pressa eu não tenho de encerrar isso não. Nós estamos falando a respeito de oração. E nós precisamos mudar a nossa forma de oração. Essa é a forma que nós temos de conversar com Deus. E ao contrário do que as pessoas pensam, vou lá, vou spoiler de mais adiante, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, a oração não é nós conversarmos com Deus, nós expormos as nossas necessidades para Deus, para que Deus nos atenda. A necessidade da oração é para nós nos humilhar e dizer que nós somos dependentes dEle. Totalmente dependentes dEle. Quando a gente chega na presença de Deus, a gente chega na presença dEle dizendo: Senhor, eu não sou nada, eu sou pequeno, eu preciso de Ti, é isso que eu quero. É só Tu. Eu não quero... gente, olha a oração que eu quero fazer. Eu não quero bens, eu não quero riquezas, eu não quero comida, eu não quero roupa, eu não quero nada. Eu quero Deus na minha vida. É isso que eu preciso. É isso que nós precisamos. Não me dê nem muito para que eu não venha Isso. me exaltar, né? E não me dê nem pouco para que eu não venha roubar. Isso é a oração de Asaf. Não me lembro qual é que é, mas eu acho que é Asaf, que ele diz assim: duas coisas eu peço a Deus, e delas não te esqueça. Nunca me dê muito a ponto de eu te esquecer, e nunca me dê pouco a ponto de agur, né? Isso. E de ter que denegrir o teu nome, não é? De fazer o teu nome de roubar. Então é duas coisas só que eu quero. A mesma coisa que agur lá. Não me dê muito para que eu não precise roubar. Não, desculpa. Não me dê muito para que eu não me ensoberbeça, e nem me dê pouco para eu ter que roubar. Então que Deus abençoe a vida de vocês. Semana que vem nós estamos aqui de novo para continuar esse estudo que nós estamos fazendo. Em oração também é quando Deus ele te convence a se esvaziar. Não é quando você vai para Deus, vai falar: eu quero isso, aquilo, outro. Aí Deus vai te responder na mesma oração: eu vou te dar isso, aquilo, outro. Não, o que Deus vai responder pra gente é que você tem que querer menos. É que o que você tem que querer é diferente. Deus vai te convencer a querer as coisas do céu. Deus vai te convencer a querer aquilo que não vai agradar os homens à vista, mas vai agradar Ele, vai colocar um tesouro na frente dele, que a nossa oração ela chega na frente do templo de Deus. E lá na presença dos deuses, onde os anjos cantam santo, 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 é lá onde a gente tá chegando, quando a gente faz oração. Então lá que Deus vai mostrar pra gente o que é importante, que é Ele. Essa é a oração de Paulo, sabe? Eu acho muito interessante a oração de Paulo, que Paulo diz assim: Senhor, eu tenho um espinho na carne, me livra dele. 3 vezes ele orou, e a terceira vez Deus respondeu para ele: a minha graça te basta. Entende, gente? É isso. Então no momento que nós pedirmos para Deus, nós entendermos que a graça dele basta. Então domingo que vem nós estamos aqui novamente para continuar esse assunto. Terça-feira, não esqueça, às 20 horas nós temos o Salmo 119, nós estamos entrando no versículo 52. Não perca, nós vamos falar a respeito... Gente, eu vou falar um pouquinho a respeito de uma passagem que eu sempre falo, lá de Hebreus: Deus é fogo consumidor, que às vezes eu vejo as pessoas pregando: Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. A palavra de Deus para nós que Deus é fogo consumidor. Te lembra, isso que fala a palavra lá no Salmo 52, lembra-te de Deus, e aí a tua vida vai ser transformada. Nós temos que lembrar das benevolências de Deus, nós temos que lembrar das coisas boas que Ele fez na nossa vida, nós temos que lembrar que Ele é todo-poderoso, e nós temos que colocar Ele sempre em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Amém. Deus abençoe a vida de vocês, foi maravilhoso mais uma vez eu poder falar a respeito desse Deus maravilhoso, e que Deus me dê vida. Eu quero parafrasear Paulo agora, né? O que eu mais queria hoje era morrer e poder estar na presença de Deus. Mas enquanto Ele me der a oportunidade de falar do Evangelho para poder mais pessoas conhecer a vontade de Deus, eu quero estar aqui. Se não for para isso, não quero mais viver, gente, sinceramente. Se não for para falar do amor de Deus, cara, para que servir? Para que viver? Paulo diz para nós, né? Qual a utilidade que tem de viver? Infeliz homem aquele que acha que a vida é isso aqui. Infeliz homem que pensa dessa forma, porque é coisa muito maior que vem aí adiante, que nós possamos estar lá. Esse como eu costumo dizer, a nossa vida é um vestibular, que a gente passa ou roda.
Então eu quero passar, gente. Eu tô fazendo força para passar. Passa com a nota de Jesus. E pior é que é isso, exatamente isso. E pior é que eu passo, nem fui eu que completei a prova, foi Cristo que completou a prova para mim e entregou lá. Amém? Ora para nós, e assim nós encerramos esse culto. Oh, querido Deus e amado Pai, nós nos alegramos na Tua presença sempre, Senhor. Te agradecemos por esses momentos que tivemos. Por mais uma vez, Senhor, Tu te revelar a nós, Pai amado. Abençoa-nos nesta semana que está se iniciando, que nós possamos estar sempre Te buscando, sempre aprendendo mais e mais da Tua palavra e ouvindo e entendendo aquilo que Tu tens para cada um de nós, Pai. Abençoa os que não puderam estar aqui conosco, Pai, a família do Felipe e da Josi, que estão lá curtindo o nascimento da Joana, né? Que Tu possas estar abençoando eles e Amém. Que a Joana seja uma bênção na vida do Felipe e da Josi, assim como o Joaquim tem sido até Amém. aqui. Ó Pai amado, também te pedimos pela Adriele e pelo Vinícius, que estão aí As beiras. esperando aí a Ariel chegar, e que Tu dê um bom momento para Adriele, que ela se sinta confortada por Ti e que ela sinta a Tua presença no momento que ela estiver dando a luz, Pai. Abençoa-nos, Senhor, nesta semana eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja está crescendo, né? Já veio a Joana, agora está chegando a Ariel, nós estamos crescendo a igreja, fazendo filho, pelo menos. Os membros estão fazendo. Estão fazendo a parte deles. Queridos, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente e até terça-feira, se Deus quiser. Fique na paz e que Deus abençoe. Amém. Deus ouviu as orações de vocês. Eu e a André, a gente conseguiu entrar num acordo e arrumar uma